No vídeo de hoje eu irei falar sobre 3 grandes erros que levam os investidores de fundos imobiliários a perder dinheiro na Bolsa de Valores. Então, se você não quer cometer esses erros, fica comigo até o final desse vídeo, pois é sobre isso que iremos falar. Solta a vinheta! Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pois toda semana eu trago conteúdos novos sobre finanças e investimentos e fatos relevantes e notícias quentes no mercado financeiro para que você fique por dentro de tudo. Vamos ao conteúdo. Nos últimos 4 anos, o número de investidores em fundos imobiliários subiu de 200 mil investidores para 1,68 milhão, de acordo com os dados da B3. Com uma base de investidores iniciantes tão grande chegando, é natural a existência de dúvidas e de possivelmente cometer alguns erros na hora de montar a estratégia de investimento. Mesmo em momentos tão desafiantes como os quais estamos vivendo mediante a crise do coronavírus, guerra entre Ucrânia e Rússia, aumento da taxa de juros e da inflação, os fundos imobiliários têm protegido bem a carteira dos investidores se comparado ao índice Bovespa. Nos últimos 12 meses, por exemplo, o IFIX, que é o índice que compõe os maiores fundos imobiliários e mais negociados da Bolsa de Valores, registra alta de 3% contra a queda de 22% do índice Bovespa, que é um índice que compõe as maiores empresas da Bolsa de Valores e de maior negociação. Os fundos imobiliários são excelentes ativos e trazem grandes benefícios para a carteira do investidor, como por exemplo a distribuição de dividendos mensais, que acelera o efeito dos juros compostos, fazendo com que o investidor atinja sua independência financeira de forma mais rápida para aquele que reaplica os dividendos. Mas alguns cuidados devem ser tomados para que tragam ainda mais benefícios para os cotistas, como por exemplo através da proteção, principalmente para o investidor iniciante. O primeiro erro do investidor iniciante é querer comprar o fundo olhando apenas o seu dividend yield, que é o quanto o fundo paga de dividendos. Entre os principais erros dos investidores de fundos imobiliários é querer investir no fundo com base apenas na taxa de retorno de dividendos do fundo imobiliário através do indicador Dividend Yield. Como a maior parte dos investidores que investem em fundos imobiliários busca a geração de renda passiva através dos dividendos, é natural que os investidores busquem o fundo que maior paga os dividendos. Então vão analisar o indicador Dividend Yield. Porém, essa não deve ser a única forma de analisar um fundo imobiliário. Não existe apenas um indicador, existem vários outros indicadores tão importantes quanto o Dividend Yield. Então, se você quiser tomar boas decisões e melhorar os seus investimentos, é possível que você analise outros indicadores em conjunto para que você tome a melhor decisão e tenha retornos melhores e com melhor proteção na sua carteira de investimento. Quer ver um exemplo sobre isso? Vem comigo. Um exemplo bacana foi o que aconteceu com o fundo SPTW11, que em março de 2021 vendeu um dos 2 edifícios que tinha no portfólio e distribuiu a receita do negócio no valor de 67 milhões aos cotistas, em forma de amortização do patrimônio. Na prática, o pagamento pelo edifício Belenzinho, localizado em São Paulo, foi feito em 3 vezes, como mostra o gráfico. Nos meses do repasse para os investidores, o dividend yield do fundo destoava da distribuição normal do fundo, chegando a bater 6,36%. A transação e o repasse extraordinário colocaram o SPTW11 na lista dos 10 maiores retornos com dividendos no acumulado dos últimos 12 meses, com 14,81% de dividendos ao ano. O investidor iniciante, ao ver o dividend yield alto, por não saber analisar, acha que o fundo pagará sempre esse mesmo valor. E isso se torna um erro muito mais fácil de cair, porque o investidor iniciante quer dividendos. E por ele querer mais dividendos, ele acaba caindo no desejo de querer ganhar mais. E por querer ganhar mais, ele vai procurar fundos que distribuem mais e acaba caindo nesse erro. Segundo erro do investidor de fundos imobiliários é esquecer que diversificar é preciso. Outra máxima no mercado financeiro que não pode faltar na estratégia do investidor de fundos imobiliários é a diversificação. Porém, alguns investidores acabam diversificando de forma a ir a 2 extremos. Ou diversificam pouco
ou acabam diversificando muito. Diante da variedade de fundos imobiliários e segmentos, como por exemplo, fundos imobiliários de recebíveis que investem em títulos de dívidas imobiliárias, fundos de galpão e logística que investem em logística, fundos de investimentos em shoppings, fundos de investimentos em escritórios, fundos de investimentos em cemitérios, fundos de investimentos em lajes corporativas e entre outros fundos imobiliários. A diversificação é fundamental para o investidor que quer diminuir o risco da sua carteira e, obviamente, trazer proteção para o seu patrimônio. A diversificação é um assunto muito importante e nem sempre o investidor leva em consideração tomar esse cuidado. É importante sim ter rentabilidade e é muito importante a geração de renda, mas se você não souber montar a estratégia para proteger a sua carteira de investimento, você elevará o risco da sua carteira e certamente terá muitos prejuízos. Terceiro erro do investidor de fundos imobiliários é investir sem saber em quê. Você já se perguntou o que há dentro do seu fundo imobiliário? A pergunta parece meio sem sentido, mas ela faz todo sentido. Saber e conhecer os ativos do fundo e a estratégia dele fará toda a diferença nos seus investimentos e no crescimento e sucesso da sua carteira. Um exemplo clássico que acontece diariamente no mercado financeiro é quando sai uma notícia negativa ligada a um ativo que você investe, como no exemplo, o fundo imobiliário. O que acontece é que muitos investidores, por não conhecer o fundo que ele mesmo investiu, acaba dependendo da ajuda de terceiros ligado àquela notícia que saiu que é negativa para o fundo. O preço da cotação daquele fundo despenca por muitos investidores não saber o que está acontecendo, acaba entrando no viés de medo de perder dinheiro e se desfazendo daquele ativo. E com isso entram no efeito manada, que é quando muitos investidores acabam tomando decisões precipitadas sem saber exatamente o que estão fazendo. Não conhecer o fundo imobiliário no qual você investe é uma decisão muito ruim. Estudar a respeito do fundo imobiliário no qual você decidiu investir é fundamental. Você precisa conhecer sobre esse fundo, analisar cada indicador de forma específica e entender o que de fato faz aquele fundo, qual a sua estratégia de investimento e o que ele pode entregar de valor a você que está comprando cotas desse fundo. Dessa forma, você pode e aumenta consideravelmente a probabilidade de ter ótimos retornos e de gerar grandes lucros através desse tipo de investimento. Fazendo algo contrário a isso, você aumenta o seu risco, tornando muito perigoso essa aplicação de investimento e acaba tendo muitos prejuízos por não saber no que de fato você está investindo. Vamos a um exemplo real disso? Vem comigo. Em abril, um dos fundos imobiliários mais populares do mercado, o HCTR11, enfrentou uma forte queda após influenciadores digitais chamarem a atenção para um possível conflito de interesse nas operações do fundo. A especulação sobre o problema levou as cotas do fundo a uma queda de mais de 16% em 4 pregões na Bolsa de Valores. Após a divulgação do relatório gerencial do fundo, que negou essas irregularidades nas operações, as cotas do fundo voltaram a subir e recuperaram parte das perdas acumuladas. Ou seja, quem vendeu sem saber o que estava fazendo, perdeu dinheiro em vão. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e, como diz o ditado, inteligente é aquele que aprende com os seus erros e sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, se você ainda não investe em fundos imobiliários e está assistindo esse vídeo, não cometa esses 3 erros. E você que investe em fundos imobiliários e ainda está cometendo esses erros, não faça mais isso. Você só terá prejuízo fazendo isso, beleza? Então, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos e nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus, forte abraço e foco na trilha.